Olá, queridos, Elaine, Igreja dos Filhos, Companhia Creare. É um prazer para mim estar aqui. Obrigado pela confiança, obrigado por terem me convidado para estar com vocês. E o assunto é muito interessante, muito instigante, né? Então, nós vamos estar falando hoje sobre sacerdócio. Somos sacerdotes é o tema, né? Então, eu quero começar com um versículo muito interessante. Ele está lá em 1 Pedro, se você puder acompanhar comigo. Está dizendo assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É muito interessante esse versículo porque ele fala quem somos. Então aqui tem algumas coisas muito interessantes que devem encher o nosso coração. Primeiro, geração eleita. Nós somos uma geração eleita, mesmo estando vivendo nesse tempo difícil em que estamos vivendo, nesse tempo nublado, nesse tempo de trevas em muitos lugares, né? Sacerdócio real, ou seja, nós representamos a realeza. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Nação santa, povo exclusivo de Deus. Aí agora tem o propósito, né? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos um ofício e esse ofício tem um propósito. Nós temos alguém que espera algo de nós, que nos chamou e que nos capacitou para isso. Olha, tem um outro versículo que é muito interessante, está em Êxodo 19, do 5 ao 6. Acompanhe comigo. É uma promessa e essa promessa ela é condicional ao resultado, à resposta que nós damos ao nosso chamado. Veja bem, em 1 Pedro nós temos um chamado e uma identidade. Mas em Êxodo 19, do 5 ao 6, nós temos um chamado, já convictos do nosso chamado, mas nós temos uma promessa e essa promessa ela é condicional à resposta que nós damos àquele que nos chamou. Veja bem, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O que eu gostaria de estar enfatizando nesse versículo é a palavrinha se. Essa palavrinha se, ela é talvez a menor aí do versículo, mas ela é muito interessante. Ela é muito forte, porque agora o quê? Agora que vocês já foram separados, que vocês já sabem quem são, que vocês sabem a sua identidade, que vocês sabem a quem seguir, para quem olhar, se me obedecerem, ou seja, há uma condicional. Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, o Senhor está dizendo, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Então, queridos, o que eu gostaria de estar comentando é sobre o chamado, a identidade e sobre as nossas posturas como sacerdotes. O que é um sacerdote? Um sacerdote é aquele que carrega a presença de Deus, entre aspas, intermediando a pessoa que está à nossa frente e Deus. É claro que hoje nós temos um intercessor que é Cristo Jesus. Ele é o único que pode nos conduzir a Deus. Mas como nação santa, como sacerdotes do Senhor nessa terra, nós fazemos parte desse plano. Porque se Cristo habita em nós, como Deus, como Senhor, como a esperança da glória, então, através de nós, também outras pessoas podem vir a Ele. E Cristo, que é o sacrifício perfeito, que é o mediador perfeito, Ele então nos leva ao Pai. Mas como fazer isso através das artes? E as artes, elas, assim como o sacerdote que trabalha com artes, precisa entender qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. E como sacerdotes, nós precisamos compreender que a arte bíblica, ela tem 4 pilares. Primeiro pilar, a arte foi feita para a adoração.
toda forma de arte, da agora, as artes que são feitas agora de forma contemporânea, as artes antigas, as artes visuais, as artes a nível de música, teatro, cinema, TV, as artes plásticas, toda forma de criatividade, ela tem um propósito, nos conduzir ao Criador, nos conduzir ao Senhor de toda a terra. A arte pela arte, ela pode até ser muito bonita, mas ela não tem frutos. E quando a arte não tem um princípio, um propósito, ela pode até desvirtuar os nossos caminhos e nos conduzir a uma outra versão da vida, porque a arte ela fala muito. Vocês podem ver, né, nessa pandemia agora, eu atribuo à arte o canal que Deus nos proporcionou para que nós passássemos por tudo isso com a mente sã, com a alma tranquila. Em muitos lugares, pensa você ficar 1 ano e meio dentro de casa sem ter um livro para ler, sem ter um filme para assistir, sem ter algo para contemplar. A arte, ela traz esse refrigério. E essa é uma estratégia que Deus deu a nós para alcançarmos pessoas através dos 4 pilares da arte. O primeiro já falei, adoração. O segundo, evangelismo. Pensa o quanto a arte é um canal forte de evangelismo para que o sacerdote possa ir às ruas, às TVs, à internet, através da escrita, através da palavra falada, através de toda forma de arte, alcançar as pessoas e conduzi-las ao caminho para conhecer o Senhor. O terceiro é o ensino. A arte, ela tem esse poder de ensino muito forte. Você pode observar que se você ouvir apenas a palavra, você se esquece rapidamente. Mas se você ouve a palavra junto com um vídeo e você assiste, ou uma peça teatral, ou qualquer coisa que estimule os seus sentidos, visão, olfato, audição, toque, ou mesmo aquilo que te aguça a criatividade. Tem coisas, tem peças teatrais que te fazem chorar, aquilo te marca. Tem filmes que te fazem rir, tem situações que te marcam usando os seus sentidos. Então, Jesus sempre usava isso. Ele dizia, olha, estão vendo isso aqui, esse grão de mostarda? A pessoa usava o sentido. Ela pode se lembrar disso através do paladar, ela pode ter visto o grão de mostarda pequenininho, ela pode ter visto o sinal que o Senhor fez, olhando ali a figura dele, e assim vai. O Senhor sempre usava imagens para ensinar a palavra. Não eram imagens como a gente vê hoje, mas eram imagens que ele induzia as pessoas a pensar, a se lembrar, para que elas pudessem memorizar aquilo. Então a arte tem esse poder de nos ajudar no ensino da palavra, no ensino de todas as coisas. E por fim, a restauração. A restauração não é das artes. As artes não podem ser restauradas antes que o próprio artista seja restaurado, porque a arte ela é uma extensão de quem a faz. Então, se eu sou uma pessoa que estou caminhando na direção do Senhor, porque todos nós estamos em construção ainda, né? Até chegarmos à excelência do Senhor ali, mas se nós temos uma direção clara, se nós temos essa restauração dentro de nós, que é o Senhor, então nós vamos passar ali uma arte restaurada, uma arte que vai reproduzir aquilo que eu creio. Então nós temos 4 pilares que nós, como sacerdotes, temos que observar nas artes bíblicas: a adoração, evangelismo, ensino e a restauração. Então, só para você memorizar: adoração, evangelismo, ensino e restauração. Essas são as estratégias claras de Deus para nós, artistas, sacerdotes que trabalham com artes, para que nós possamos direcionar o nosso trabalho. E não só ficar, e agora o que nós vamos fazer? Poxa, e agora o que eu vou buscar? Então, estando dentro desses 4 pilares, nós podemos ajudar no crescimento da igreja local, nós podemos ajudar na restauração de pessoas, enfim. Mais uma coisa que eu tenho visto nos nossos dias é que muitas vezes as nossas equipes estão meio perdidas, e com essa pandemia eu acredito que isso se tornou mais evidente.
Eu vi muitas equipes pararem os seus trabalhos, eu vi poucas equipes avançarem naquilo que Deus tinha dado a elas. Então, eu queria dar alguns conselhos para nós, como artistas e como equipes. Por quê? Porque somos um grupo de sacerdotes que tem um objetivo comum. Qual é o objetivo? Pregar a palavra de Deus através das artes. E nós precisamos compreender que muitas vezes nós travamos esse princípio, esse objetivo, por causa de coisas pequenas no nosso meio. Então, ano que vem o Rema está fazendo 30 anos já de existência e eu reuni alguns conselhos que, se eu estivesse no início e alguém tivesse me dado esse conselho no início, talvez eu tivesse produzido até aqui muito mais frutos. Então, quero estar compartilhando com vocês sobre isso aí, ok? Bom, o primeiro deles, Deus, ele é maior do que a nossa arte. Isso tem que ficar claro. Se você for olhar, lá no livro de Êxodo, capítulo 30, no verso 13 a 15, tem uns princípios que o próprio Deus estabeleceu para o sacerdote. Está dizendo assim: vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o, consagre-o, traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Isso aqui é Deus falando para Moisés, né? Mas é interessante que a gente vê como que Moisés separou os sacerdotes, como que Moisés ungiu os sacerdotes, mas às vezes a gente se esquece de alguns princípios. E por que eu disse no início que Deus é maior do que a nossa arte? Porque eu vejo que em muitos casos a arte tem se tornado maior do que o Senhor das artes, em muitos casos. Por isso, algumas equipes não têm conseguido frutos. Porque quando você inverte essa escala de valores, nós não conseguimos ter frutos que permanecem. Você não pode ter frutos se você não plantar uma semente boa. Ou você pode até ter frutos, mas serão frutos ruins, serão frutos que não vão gerar uma boa colheita. Então, olha aí, Êxodo 41, do 13 ao 15, que nós lemos. Primeiro, vista depois Arão com as vestes sagradas. Vestes fala de aparência exterior, e em alguns casos, algumas pessoas até usam isso como santidade, porque você está se diferenciando de outras pessoas. Então, vamos usar essa palavra como santidade. O sacerdote, primeiro princípio dele, ele precisa ser santo. O que significa santo? Santo significa ser separado para uso exclusivo. Você foi separado para uso exclusivo de Deus. Então, outro dia eu ouvi de um filósofo dizendo que a nossa geração é a geração do The Walking Dead. The Walking Dead é um seriado que tem aí que os mortos andam como se fossem zumbis, né? São mortos-vivos que eles chamam. E olhando a característica desses mortos-vivos, eu até concordei com esse filósofo, porque nesse seriado, é um seriado que não é apropriado para crianças, né? Esse seriado, ele mostra pessoas mortas e elas caminham para onde tem sons, onde tem movimento, onde tem cheiro de carne viva. Por exemplo, se elas estão caminhando numa floresta, eu assisti alguns capítulos e pude perceber isso, e tem um som à direita, todos eles vão em direção àquele som, eles não enxergam, eles são quase todos cegos, mas eles vão pelo instinto do som, ou seja, onde tem barulho, eles estão indo. E se tiver alguma pessoa, algum animal vivo com cheiro de carne viva, eles se apoderam daquela pessoa e comem aquela pessoa. Isso é um filme de terror, praticamente, né? Mas por que eu estou citando ele aqui? Porque esse filósofo disse que nós somos essa geração, então eu me interessei e fui buscar. E eu concordo, porque hoje muitos, até mesmo das nossas equipes, são liderados por barulhos, por modismo e são classificados pelo número de seguidores. Então, se você tem um grupo de seguidores, não interessa se eles estão vivos ou mortos.
O que interessa é que você é o líder daquele grupo, então você tem prestígio. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que nós somos um povo separado. E o separado não significa isolado. Separado significa com uma postura diferente. É um povo separado porque ele transmite através das suas ações, do seu exterior, né? Algo que seja diferente dessa multidão guiada pelos sons e pela carne viva, entenderam? Tem uma outra frase nesse mesmo texto, né, de Êxodo 40, que está dizendo assim, vou ler de novo. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o. Quer dizer, primeiro você separa, depois você unge. A unção do Senhor vem sobre nós para nos capacitar a realizar aquilo ao qual nós fomos chamados a fazer. E essa unção, ela vem sobre a nossa alma, sobre a nossa mente. Nós temos a mente de Cristo, a nossa alma deve ser transformada todos os dias, as nossas emoções. Nós somos uma geração ferida nas emoções, as pessoas já nascem doentes. E nós precisamos prezar por isso, nós que somos artistas, precisamos prezar por isso. Eu acho que é interessante nós entendermos o motivo ao qual Deus nos chamou, não para nos equipararmos ao mundo, também não para sairmos dele, mas para sermos um chamariz, uma diferença, algo que vai atrair as pessoas pelas qualidades de Cristo. Consagre-o para que me sirva como sacerdote. E a consagração. Olha só, vestes sagradas, unção e consagração. Mas qual que é a diferença de santificação e consagração? Santificação é separado para uso exclusivo. A consagração é quando você coloca o animalzinho no altar e coloca fogo nele. Deus vai receber não o corpo do animalzinho, ele vai receber a fumaça que sai daquele sacrifício. Consagração é sacrifício. Então, os sacerdotes das artes precisam entender que a sua arte destituída de uma veste nova, de unção e de consagração, ela não vai gerar muitos bons frutos. Quando você se torna uma pessoa consagrada, ungida, separada, Deus te traz as coisas. E Deus fala com você. Hoje os sacerdotes precisam de entendimento e muita determinação para seguir aquilo que Deus tem nos dado. Eu quero trazer um exemplo sobre isso. Muitas vezes Deus manda a gente fazer algumas coisas que estão fora do nosso porto seguro. Mas nós não podemos desistir, porque é Ele quem nos capacita. Eu me lembro que no ano de 2019, Deus nos mandou fazer algo que era algo bem difícil para nós. Nós sempre saímos do país para ministrar e Deus havia colocado no nosso coração que nós deveríamos ir à Europa. Então nós começamos a trabalhar ali no mês de dezembro de 2018 e quando foi mais ou menos março de 2019, nós ainda não tínhamos conseguido nenhuma das nossas passagens. E então nós resolvemos desistir. Achamos que aquilo não era de Deus e nós já tínhamos feito de tudo. Não tínhamos conseguido nenhuma passagem inteira ainda. E como a nossa viagem era julho, nós então resolvemos desistir e eu fui falar com o Senhor. Eu disse, Senhor, nós não vamos mais. Porque eu tô achando que eu entendi mal e tal. Enquanto eu estava orando, Deus falou comigo, não desista. Vai. Leva o maior número de pessoas possível, porque em breve as fronteiras vão fechar. Quando Deus falou aquilo para mim, eu confesso que eu fiquei pensando se aquilo era a minha interpretação tinha sido correta. E eu procurei o pessoal da equipe e falei, gente, Deus falou comigo que não é pra gente desistir, que é pra gente ir à Europa, levar o maior número de pessoas possível, porque em breve as fronteiras vão fechar. Na época eu lembro que a gente até ficou pensando como que essas fronteiras da Europa iriam fechar. Pode ser uma guerra, pode ser um regime governamental que vai entrar. Nós ficamos pensando uma série de coisas e limitamos a nossa visão ali, aquilo que a gente entendia. Então eu lancei mão da Regar, conversei com os líderes da Regar e desafiei todo mundo a ir. Resultado, em julho nós já tínhamos conseguido 8
das nossas passagens nós ganhamos de forma integral, nós tivemos que trabalhar apenas para completar as 12 e conseguimos até julho, da nossa equipe ir com 12 pessoas. E além da nossa equipe, nós levamos mais 100 pessoas, que foram sacerdotes aí, artistas espalhados no Brasil, de várias equipes, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Nordeste, e nós então fomos com essas pessoas para a Europa. E um trabalho que era para ser feito em Portugal acabou sendo feito em outros 10 países. Como nós fizemos? Nós enviamos 10 pessoas para cada país, essas pessoas ficaram 10 dias nesses países, ajudando a igreja local, e depois nos encontramos todos em Portugal. Nós alcançamos Áustria, Espanha, França, Itália, Alemanha, Bélgica, Holanda, Irlanda, Inglaterra, Portugal e até Angola, que é no continente africano. Foi uma missão muito especial. Depois nós ficamos em Portugal, na cidade de Sintra, bem próximo de Lisboa, de 24 a 27. E para encerrar nós gravamos um flash mob com os artistas que estavam nessa missão e muitos outros da Europa que desceram para Portugal para participarem com a gente ali daquele festival, e nós então profetizamos sobre o continente europeu. Vida aos mortos, eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos, eu quero ver esta revolução, perdida em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição, perdida em tua liberdade. Esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive,
E o mais interessante, nós entendemos claramente no mês de dezembro como que essas fronteiras se fechariam. Nós não podíamos imaginar que ia acontecer, que nós íamos passar pelo que nós passamos, que estamos passando ainda na nossa geração. Então, queridos, Deus, ele é maior do que a nossa arte em todos os pontos. O Senhor é aquele que nos dá a direção, é aquele que sabe de todas as coisas, ele não erra e nós precisamos olhar para ele o tempo todo. Vai aí o segundo conselho que eu dou, não só aos líderes, mas principalmente, né? E para toda a equipe. Nunca esteja ocupado demais para não orar. Então, nós precisamos entender que todo o nosso trabalho ele está embasado na nossa intimidade com Deus. E nós não podemos ser íntimos de Deus se nós não tivermos o nosso devocional, o nosso momento a sós com Ele, tanto na oração quanto na adoração. Ninguém faz isso somente num palco. Você leva para o palco aquilo que você tem praticado no seu tempo a sós, lá no seu altar secreto. O seu altar secreto, ele é muito importante para que depois você vá ao altar público. E é muito interessante isso, né? O nosso caráter ele está sempre em transformação, né? Romanos 12 já diz isso, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, olha, outra condicional, experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós só podemos experimentar isso se nós tivermos um tempo com Deus, intimidade com o Senhor, né? Mais um outro conselho que eu lhe daria. O seu maior tesouro é a sua fé. Então veja bem, não é a sua criatividade, porque a criatividade ela tem seus bloqueios. A criatividade ela é uma coisa muito pessoal, ela é um presente que Deus te deu. Mas para que você possa regar essa criatividade e colocar essa criatividade em linha com o que Deus quer fazer em você e através de você, você precisa de fé. Então você precisa entender que o seu maior tesouro é a sua fé. Tem um outro conselho que eu gostaria de deixar para vocês. Serem íntegros. Muitas vezes a gente acha que essa palavra íntegro, ela fala só de sermos verdadeiros e termos o caráter aprovado. É claro que o nosso caráter está sempre em transformação. Romanos 12 já diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita. São 3 níveis. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim, a integridade também fala de caráter aprovado, mas ela fala muito mais do que isso, na minha opinião. Integridade fala de um ser completo, pleno, integral. E se nós nos entregarmos na mão de Deus de forma integral, formos íntegros de coração, ou seja, completos, inteiros, não divididos, nós vamos ter também a aprovação do Senhor. Olha esse versículo, 2 Crônicas 25, 1 e 2. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeodã de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Então, queridos, não adianta fazer só o que é certo. Nós temos que fazer o que é certo, mas com inteireza de coração. Isso nós temos que buscar todos os dias. Senhor, limpa o meu coração. Eu quero entregar o meu coração completamente ao Senhor, não com segundas intenções, não com intenções divididas. Lá em Isaías 6, diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Esse trono eu quero aplicar agora dentro do seu coração, do meu coração. Porque havia um rei no coração, naquele trono, era o rei Uzias. Você pode observar que no ano da morte dele foi que o profeta viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No nosso coração tem um trono e ele não pode ser dividido e Deus não divide a glória dele com ninguém. Somente depois que você destronar tudo que não vem de Deus, ou seja, entregar o seu coração
integralmente ao Senhor, é que Ele vai ser de fato o rei da sua vida, do seu coração, do seu sacerdócio, e aí sim nós poderemos prosperar em todo o intento que Deus colocar no nosso coração. Sermos integrais, né? Tem mais alguns conselhos que eu gostaria de te dar. Primeiro, valorize mais as pessoas do que os processos. Os processos passam, os processos mudam. Na nossa equipe nós já tivemos vários regimentos internos, mas os regimentos elas foram mudando à medida que as gerações foram mudando. É claro que nós só mudamos aquilo que estava de acordo com a palavra de Deus, mas nós compreendemos no caminho que as pessoas são mais importantes do que os processos. Então, nós precisamos valorizar as nossas equipes, aquelas pessoas que Deus tem colocado na nossa mão. Observando mais um princípio: não colocar a nossa expectativa nas pessoas, mas colocar a nossa expectativa no Deus que essas pessoas carregam. Porque muitas vezes eu vejo equipes paradas porque estão feridas uns com os outros, porque colocaram expectativas demais no líder e em alguns momentos o líder agiu da forma contrária que eu esperava, ou até mesmo em membros que talvez não conseguiram alcançar ali aquilo que o líder esperava, uns com os outros. Não coloque sua expectativa em pessoas. Nós nos frustramos muito quando nós esperamos das pessoas algo que seria impossível elas, sem Deus, sozinhas, nos oferecerem. Coloque sua expectativa naquilo que Deus pode fazer através delas. Incentive, avance, acredite. Jesus acreditou em todos. Eu me lembro que tem um versículo num dos evangelhos que quando Jesus está ali tendo um embate com Pedro, ele fala assim: Pedro, quando você se converter, você vai ser uma bênção. E nós vemos logo depois, quando Jesus então é condenado à morte, Pedro negando Jesus 3 vezes, né? E nós vemos então, logo depois que Jesus ressuscita, a primeira pessoa que Jesus vai atrás é Pedro. E Jesus então ainda traz cura sobre ele. Jesus não diz: olha, eu vi, você me negou 3 vezes, viu que eu te falei? Eu sabia que você ia fazer isso. Não, Jesus não faz isso. Jesus diz: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Então eu vou te dar uma função: apacenta as minhas ovelhas. É demais esse Jesus. E ame a sua equipe, independente das pessoas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus nos orienta a sempre olhar para Ele, porque as pessoas podem nos deixar. As pessoas, muitas vezes, em alguns casos específicos, elas estão andando conosco, mas às vezes elas podem até não ter o nosso coração. Né? Alguns estão na equipe só para experimentar, outros estão na equipe porque não tinham outro caminho, mas muitos estão conosco porque têm um chamado. Muitos estão conosco porque Deus chamou, Deus capacitou, elas estão ali se esforçando. Alguns têm muitas dificuldades, mas estão ali. Alguns passam para se projetar, outros passam para glorificar o nome do Senhor. Então, para que você não corra o risco de arrancar joio e trigo, trate todos da mesma maneira, trate todos com respeito, ore por todos da mesma maneira, e quem sabe nós teremos alguns milagres como Pedro, que vieram para nós e depois se converteram, e depois, mesmo tendo nos dado trabalho, eu digo isso como pastor e como líder, hoje nos dão tantas alegrias, porque de fato se entregaram integralmente ao Senhor, né? E acredite na sua equipe, não fale mal da sua equipe, líder. Eu tenho estado com alguns líderes que às vezes a gente pergunta: ei, como que vai? Ah, tô mais ou menos, minha equipe não responde. Ah, tô mais ou menos, minha equipe tal. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a equipe é a cara do líder. Então, sempre antes de eu emitir qualquer coisa sobre a minha equipe, eu faço uma avaliação sobre mim, sobre como está a minha liderança. Que tipo de princípios eu tenho ensinado, não só com palavras, mas também com ações? Eu vou colocar aqui para você uma foto que ela foi tirada no festival de 2018. Foi um festival presencial que eu fui fazer uma apresentação e deixei o meu celular no camarim. Quando eu voltei, eu encontrei
quase 100 fotos no meu celular. Era um verdadeiro book dessa equipe, dos meus discípulos e amigos. Veja bem, eu queria matá-los, né? Mas eles fizeram um book, esses abençoados aqui, olha. E eles correram, ninguém falou nada, eu só fui descobrir depois que eu cheguei em casa. Mas eu amo a minha equipe e os meus amigos, aqueles que Deus colocou para compartilhar comigo o chamado que Deus me deu. Então, se divirta com eles, acredite neles. Pense como Jesus pensaria no seu lugar. Amém? Um outro conselho. Prepare-se para entrar pelas portas que Deus abre. Quando Deus abrir uma porta, entre por ela. Seja corajoso. Eu me lembro também que no ano de 2020, Deus nos fez um outro desafio, que foi o Worship Day. E já tinha um tempo que Deus estava falando que nós deveríamos fazer uma ação onde nós reuniríamos pessoas para adorarmos a Deus. E tudo isso que eu estou te falando, a primeira coisa que a gente observa, até para concluir que aquilo realmente é uma direção de Deus para nós, é saber se aquilo está dentro do nosso ofício, se aquilo está dentro do princípio que Deus nos deu, do nosso chamado. E a adoração, reunir pessoas para adorar o Senhor, é um dos princípios do artista, é um dos princípios da arte. Então, o Senhor nos disse o seguinte: reúna um grupo de pessoas e faça uma ação assim. Me deu o modelo. E eu fiquei bastante impressionada porque às vezes a gente é muito carnal quando se trata de fazer aquilo que Deus manda. E eu me lembro que o Senhor falou para mim assim: faça no dia tal, na hora tal. E era exatamente na sexta-feira, que nós chamamos de Sexta-feira da Paixão, à noite. Isso foi no início do ano, nós já estávamos entrando em quarentena. Porém, eu disse: Senhor, a gente não sabia que íamos ficar tanto tempo em quarentena. Eu disse: Senhor, eu querendo ensinar algo para o Senhor, né? Senhor, essa data, não sei se o Senhor se lembra, mas é Páscoa. Sexta da Paixão, todas as igrejas fazem atividade. Como que eu vou fazer um evento na Sexta-feira da Paixão para reunir pessoas? Elas vão estar junto com as suas igrejas. E comecei a orar, pedindo ao Senhor que mudasse aquilo no meu coração, aquela data e tal. E faltando 15 dias para o evento, nós não tínhamos feito nada ainda, não tínhamos divulgado, não tínhamos feito nada. Estava apenas no meu coração. O Senhor veio numa das minhas orações e disse o seguinte para mim: Adriana, se você não fizer no dia e na data que eu estabeleci, não precisa fazer mais. E ele foi bem firme, então eu compreendi claramente que eu estava sendo desatenciosa, que eu estava sendo desobediente. Eu disse: não, Senhor, vamos fazer. Então eu liguei para o pessoal da Regar e nós e a Regar fizemos o evento, que foi um evento de 24 horas de adoração, 1 hora em cada país, e nós demos a volta no globo fazendo essa escala. Esse turno de oração começou na África e nós demos a volta no globo. Cada vez que terminava 1 hora, outro país ali, de acordo com o fuso horário, entrava, e depois outro, até que nós demos a volta no globo todo e começamos às 6 da tarde, numa sexta-feira, e terminamos às 6 da tarde no sábado, no final do Shabat, né? No sábado. E o Senhor nos disse: é para orar e adorar, e é para colocar uma lâmpada acesa na janela. E nós então pedimos a todo mundo que acendesse uma lâmpada, uma vela, uma lamparina, qualquer coisa na janela, e nós pensamos como nós vamos fazer isso em 15 dias, mas quando Deus está conosco, nós não temos o que temer. Nós reunimos o Espírito Santo reuniu 115 nações em 15 dias em torno desse movimento. Pessoas que a gente nem sabia, não conhecíamos, em vários países onde a religião muçulmana domina, também entraram. Famílias fizeram isso, só pediram para deixar a cortina fechada para resguardar a vida deles, mas eles fizeram isso e foi um movimento maravilhoso que o Senhor trouxe. E nós encerramos com uma ceia, todo mundo,
E depois que terminou, alguns sacerdotes de Jerusalém nos procuraram e disseram assim: olha, essa foi a primeira vez em séculos, judeus, cristãos, de todas as tribos aí, para unir a ação, tanto de Israel, porque foi no mesmo dia que a Páscoa de Israel aconteceu, foi a Páscoa também de nós, ocidentais, porque geralmente as datas não coincidem, mas nesse ano a data coincidiu. Dentro de casa, estávamos todos dentro de casa. Todos aqueles que criam em Cristo estavam dentro de casa. Nós colocamos uma lâmpada, nós colocamos a lâmpada na janela e todos nós tomamos a ceia juntos, em família, cantamos, adoramos ao Senhor. E aquilo foi um ato profético. E eles ousaram dizer que a última vez que isso aconteceu foi quando Moisés colocou todos para dentro de casa, passou sangue nos umbrais da porta. E eles então tomaram ali a ceia da Páscoa juntos. Todos nós, naquele dia, estávamos em casa. Nós acreditamos que foi um grande ato profético que o Senhor fez, nos avisando que está próximo a nossa retirada, a nossa saída. E Deus usou quem para fazer isso? Os artistas. Deus usou os artistas. Um dia de adoração mundial. Cada um de nós pode entrar para a nossa casa, pegar o nosso instrumento musical, os nossos utensílios de adoração criativa, a palavra do Senhor, e nós temos o dia todo para adorar. Haverá o fim aos problemas. Então vamos fazer a nossa declaração. Quem quiser pode fazer junto com a gente. I'm joining over 80 countries from around the world. Ser parte de este gran avivamiento. Et on va crier Maranatha, Jésus revient, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, ven Señor Jesús. Declaramos que el Espíritu del Señor sopla de los cuatro vientos sobre nuestra nación. And very excited how God is uniting His church from around the world. Yes, a worship day. Um outro conselho que eu gostaria de dar, né, é que o tempo de Deus é diferente do nosso. Então fique firme, tenha fé, faça o que Deus te mandou e aguarde o tempo de Deus. Essa foto eu tirei na Índia. Quando eu estive na Índia com a Companhia Rema, eu vi esse relógio lá e achei muito interessante porque ele é contrário a nós, né? Ele marca as mesmas horas, mas ele gira ao contrário. E eu nunca me esqueci desse relógio. E todas as vezes que eu penso no tempo de Deus, eu sei que o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas ele marca o tempo, ele sabe das coisas e ele vai fazer o que tem que fazer. Mais um conselho. Seja grato. Seja grato a todos aqueles que têm aplicado na sua vida, sacerdote. Seja grato a todo aquele que tem contribuído com o seu ministério. Seja grato ao seu irmão do lado que está colaborando com você. Seja grato aos pastores da igreja por terem te dado espaço para trabalhar. Seja grato àqueles que aplicam dinheiro no seu ministério, àqueles que aplicam serviço no seu ministério. Muitas vezes a gente não para agradecer, a gente muitas vezes não tem a gratidão como princípio. E o Senhor nos ensina sempre a sermos gratos com todos aqueles que aplicaram algo em nossas vidas. Um outro princípio e conselho que eu gostaria de te dar, principalmente aos líderes: avalie os frutos do seu ministério. Um ministério saudável, ele tem frutos saudáveis.
Eu acho que de tempos em tempos nós temos que reavaliar o nosso sacerdócio, se ele está realmente dando frutos que permaneçam, frutos que alimentem as pessoas e não somente aplausos, porque somos artistas, criativos, não somente vento, não gere vento. Nós temos que gerar de acordo com as sementes que Deus coloca no nosso coração. Deus mesmo planta e Deus mesmo faz. Eu já gerei coisas que não estavam no coração de Deus e eu tive que reavaliar e dizer, não, isso aqui eu não devo mais fazer dessa maneira. Não, isso aqui não funcionou. Olha, mas o Worship Day funcionou, porque eu fiz exatamente como Deus havia mandado. Eu não fiz da minha maneira. Eu não mudei a data porque eu achei que deveria mudar. Eu fiz do jeito que Deus mandou. Então Deus entrou na frente e fez a coisa acontecer. A missão Arrows na Europa funcionou porque eu fiz da maneira de Deus. Eu não desisti e marquei outra data. Se eu tivesse marcado outra data, nós até hoje não teríamos ido. Nós temos que fazer as coisas na maneira de Deus, porque só assim nós vamos ter frutos e frutos que permaneçam. Mais um conselho que eu gostaria de te dar. Escreva a sua história. A história das artes no Brasil, a história dos sacerdotes com artes no Brasil. Eu tenho incentivado os meus irmãos a escrever. Quando nós começamos a arte na igreja em 1990, eu sei que muitos de vocês nem eram nascidos ainda, nós não tínhamos nenhum modelo. E nós demos muitas cabeçadas, graças a Deus pelo meu pastor, que ele reunia comigo durante a semana e dizia, Adriana, isso aqui não é de Deus não, olha aqui o que a Bíblia diz. Ah, Adriana, isso aqui é de Deus, olha o que a Bíblia diz. Então ele foi me ajudando dentro da palavra de Deus a gerarmos frutos que permanecessem. Então essa foto aqui é uma das primeiras peças que nós fizemos, ela, se não me engano, ela é de 2000 essa peça, né? E escreva a sua história, escreva para que você se lembre de tudo que Deus tem feito através de você, da sua vida, né, e da sua equipe. E por fim, divirta-se, divirta-se. O ministério não pode ser um fardo, o ministério não pode ser algo dificílimo de carregar. Pastora, mas e a cruz? A cruz Jesus já carregou. E quando nós estamos crucificados nele, sim, nós fazemos sacrifícios, mas esses sacrifícios devem ser sacrifícios de louvor. Você deve encará-los como algo que não é um fardo para você, não é uma coisa que se você pudesse você saía correndo. Não, é um sacrifício de louvor. Senhor, eu te louvo. Obrigado, porque o Senhor é aquele que nos amamenta, o Senhor é aquele que nos prospera, o Senhor é aquele que nos ampara no dia difícil. E como é bom servir ao Senhor, como é bom servir ao Senhor. E por fim, queridos, lembrem-se, águias não voam em bandos. Isso é uma frase que eu ouvi há um tempo atrás, porque mesmo quando você se sentir só, lembre-se, você tem que continuar voando alto, com uma visão que ninguém pode tirar delas. Então, que o Senhor possa te abençoar. Seja constante em Deus, ande em santidade, programe-se, anote tudo, escreva os seus alvos, avance, decida ser fiel e feliz, independente das circunstâncias. Amém? Esse é o princípio que eu gostaria de deixar com vocês. Esse é o compartilhamento da palavra que eu gostaria de deixar a vocês. E eu quero profetizar sobre a Cia Creare, que vocês vão prosperar, que vocês vão crescer e que esse ano, esse segundo semestre, os próximos anos que virão, serão até aqui os melhores anos da vida de vocês, com frutos, com graça, com vida, e que nós possamos continuar servindo o Senhor aí lado a lado. Contem sempre comigo. Um beijo na liderança da igreja. Um abraço. Deus abençoe. Até.